Bom, vamos continuar aí, pessoal. Bom, a gente comentou aí então que a parte dos parâmetros nós temos três: o in, out e in, out. Sempre quando o meu parâmetro é in, ele é padrão. Vamos aí, pessoal. Sempre quando o padrão quando o meu parâmetro é tipo in, ele é padrão. Eu posso colocar explícito ou não. Então, se eu não colocar nada, ele vai ser in, correto? O out e o in-out, eles precisam ser especificados. Então, se ele é out ou out, eu preciso escrever realmente lá na minha procedure esses tipos, tá? No parâmetro formal in, não se pode ser atribuído um valor e não pode ser modificado no corpo da procedure. Por padrão, o parâmetro in é passado por referência. Vocês lembram desse conceito de referência? Passagem de parâmetro por referência? Quando eu tenho a passagem de parâmetro por referência, na verdade ele dobra, né, o valor da minha variável. É copiado em uma outra área, certo? Esse valor da passagem para ele. Então, se eu tenho, por exemplo, uma variável, sei lá, de 4 bytes, na verdade, em memória, com a passagem de referência, ele vai ser utilizado 8 bytes. Vocês lembram disso daí? Passagem por valor ou passagem por referência? A passagem por valor é aquela passagem que ele não dobra o tamanho, ele utiliza a mesma posição de memória para você ter o que? O acesso ao valor da variável. Vocês chegaram a ver isso daí? Eu não estou lembrando dos valores. Eu lembro da passagem do parâmetro. Não, sim, passagem do parâmetro, sim. É que assim... Não, quando vocês estudam Java, o Java, na verdade, ele não tem isso, ele encapsula. Mas isso daí é importante saber, pelo menos eu considero. Paint. Vamos desenhar, então, isso daqui. Quando você tem variável, o que acontece? A sua variável ela não reserva um pedaço lá da memória para que ela seja alocada. Então, aqui, ó, quando você declara, ele ocupa um pedacinho de memória. Pô, beleza. Quando você faz isso, então, reserva um pedaço de memória, quer dizer que esse pedaço está pronto para receber algum valor. Então, por exemplo, A, sei lá, A aqui, né, ó. A. Legal. Na hora de você fazer a passagem de parâmetro, o que acontece? Existem dois tipos, por valor e por referência, certo? Aliás, deixa eu ver o que ele fala aqui. O valor você passa o valor direto e a referência ele vai... eu falei na verdade ao contrário. O valor é o seguinte, quando você está passando de um ambiente para o outro, vendo aquela figurinha aqui, ó, isso daqui eu não estou no ambiente, ó, ambiente de chamada. Isso daqui poderia ser o Java, por exemplo, certo? E aqui eu tenho o quê? Justamente o Java chamando a minha procedure que está dentro do banco de dados. A passagem por padrão, pelo que ele está falando aqui, é por referência. Ó, por padrão, o parâmetro in é passado por referência. Quando eu tenho passagem de valor, passagem de parâmetros por valor, na hora de se passar a variável, ele vai fazer o quê? Ele vai copiar para um outro lugar, ele vai abrir mais um pedaço aqui de memória e vai copiar esse pedaço aqui, por exemplo, tendo esse valor, valor A. Então, eu tenho o quê? Basicamente, duas áreas da minha memória sendo ocupadas, certo? No caso A, ocupa pouco, é um caractere só, vai ser 1 byte. Agora, imaginem a passagem de valor, certo, de um parâmetro de 1 GB. Correto? Então, se eu tenho 1 GB aqui, que eu estou passando por valor essa variável, eu vou basicamente ter 2 GB ocupados na minha memória. Exatamente, a mesma coisa. Esse que é o problema. Agora, quando eu tenho passagem por referência, o valor, mais uma vez, eu vou declarar lá a minha variável, ele vai pegar e vai abrir um espaço, certo?
sei lá, eu tenho o valor B aqui, ó, agora. Só que se eu falar para ele, olha, essa passagem de parâmetro, em vez de ser por valor, vai ser por referência. Em vez de ele pegar e copiar para uma outra áreazinha aqui da minha memória, ele vai passar o endereço desse cara aqui. Então, em vez de ele copiar para outro lugar, ele passa só o endereço. Na hora de ele apontar o endereço, ele sabe qual é a variável que está naquele local de memória. Então, em vez de eu ter 2 vezes, eu tenho uma única vez 1 GB, vamos dizer assim. Existe a maneira de escolher e fazer? Então, tem como você escolher. Na linguagem C, então, na linguagem C, o que o Java, na verdade, ele não trabalha padrão por referência, ele trabalha por valor. Você vai duplicar de qualquer jeito. Justamente porque a passagem por referência você mexe com a memória. Você pode alterar o valor da sua memória. Então é esse que é o problema. O Java, por sua vez, ele encapsula isso daí. É igual o C#, por padrão. Então, ele não deixa você mexer diretamente na memória. Esse é o padrão da linguagem. A linguagem C++ e a linguagem C, você trabalha direto com a memória. Você trabalha, então, com referência, que geralmente é o mais utilizado. É o que eles chamam de ponteiro. Tá? É mais rápido, é mais direto, certo? Qual é o problema? Se você não saber manipular essa parte dos ponteiros, você acaba estourando pilha, você acaba afetando outros programas que não tem nada a ver com o seu. Então você reinicia a máquina. Esse que é o problema, tá? Qual é o melhor? Se você sabe manipular bem, obviamente, ponteiro é a melhor solução. Mas a maioria dos programadores não sabe mexer bem com essa parte, porque exige estudo. Você precisa treinar muito bem, cara. Então, a passagem de valor, por mais que ela seja lenta, é mais segura. Correto? É essa a vantagem, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, ó, o parâmetro in não pode ser modificado o valor e não pode ser modificado no topo da procedure. Portanto, o in é passagem por referência. Ou seja, a gente só está dando, na verdade, o endereço de memória, a referência. Tá? E não, em si, ele está dobrando. Né? Um parâmetro in pode ser atribuído por um valor padrão na declaração do parâmetro formal. Em caso do ambiente chamador, não fornece um valor para o parâmetro se o valor padrão é aplicado. Então, aqui, ó, na declaração da nossa procedure, né? A gente vai precisar, geralmente, colocar lá o valor para ele justamente ser passado. Out ou in-out precisam ser atribuídos um valor antes do retorno do ambiente chamador. O out ou in-out, vocês concordam que vai me retornar um valor? Certo? O out é justamente aquela seta ao contrário. Depois de processado, ele vai me retornar algum valor. Eu preciso atribuir esse valor em algum lugar. Correto? Então, quando eu tenho parâmetros out ou in-out, eu já tenho que colocar a minha procedure, certo? Se referenciando a outra variável. Eu preciso fazer com que ela seja recebida por outra variável. Out e in-out não pode ser atribuídos valores padrão. Aqui vai ter mais ou menos a diferença entre o in, o out e o in-out. Tá? O in, sempre quando eu quero mandar valores para a minha procedure. O out, quando eu quero que retorne valores da minha procedure. O in-out é utilizando a mesma variável para enviar e receber. Correto? Geralmente, a gente não utiliza muito o in-out. Ou utiliza-se o in, que é bastante utilizado, ou utiliza-se o out. O in-out é uma forma de mais você ganhar, sei lá, agilidade talvez. Mas, enfim, é necessário realmente ver se compensa ou não. Nesse caso aqui, agora a gente vai estar começando a criar uma procedure. Bom, o create é um cara que se cria bastante objetos. Create table, create view, create sequence. Não vai ser ele que vai criar, então, o que? A procedure. Create or replace procedure, se a sua procedure já existe, ele vai repassar o replace. Previsão salário. A gente tem o que aqui? Ó? Um parâmetro, outro parâmetro. Que tipos de parâmetros são esses? In, ó, os dois são in.
Esse aqui, P% é do tipo number. O number, pelo que a gente viu, ele guarda o quê? Ele vai guardar números, não é? E agora esse cara aqui, ó, employees.employeeID%type. Ele está indo lá na tabela employees, no campo employee ID e vai ver qual é o tipo de variável daquele cara para retornar para a PID. Você não precisa, então, ficar memorizando o que tem lá na sua tabela para pegar e colocar o tipo de variável aqui, ó. Isso é o %type que faz isso. Beleza? Legal. Temos dois parâmetros do tipo in. Is é onde vai começar o quê? Ser escrito a lógica do meu programa. Tá? Se ele começa com begin, ele tem que terminar com end, ó. O que é esse previsão salário? Bom, eu não dei o nome de previsão salário da minha procedure aqui. Eu estou terminando ela como previsão salário também. É opcional, mas eu acho pelo menos legal. Por quê? Porque você sabe que isso é o final da procedure. Dentro de uma procedure você pode ter vários ends. Tá? O if, por exemplo, vai te obrigar a você colocar o end if. Né? Agora aqui, ó, update employees. Set salary igual a salary mais 1 mais P%. Esse P% vem da onde? Vem do parâmetro aqui, ó, P%. Se eu colocar 10, vai valer 10. Se eu colocar 5, vai valer 5. Tá? Where employee ID igual a PID. Da onde que vem esse PID? Vai vir daqui, ó, do outro parâmetro. PID. Correto? Então, vão ser passados dois parâmetros. Vamos criar procedure? Entendido aí, pessoal? Simplesmente a gente está fazendo uma atualização baseado no quê? Qual é a porcentagem que a gente quer e mais qual é o employee ID que a gente quer. Vai ser executado um por vez. Porque a gente está colocando a nossa condição where aqui, ó. Where employee ID igual ao parâmetro. Tudo bem até aí? Sim? Vamos executar esse cara aqui então, ó. Create or replace procedure. Executamos. Ó, procedure previsão salário compilado. A procedure, pessoal, ela é compilada mesmo, tá? Do mesmo jeito que vocês dão lá o play, lá no Eclipse, certo? Para compilar o programa Java, esse cara aqui compila também. Beleza? Aonde aparecem as procedures? Aqui, ó, em procedure. Se eu dar um refresh aqui e abrir, ó, o meu previsão salário ali, ó. Tá? Tá feito, então. Acabamos de criar. Se eu coloco aqui ele no maisinho, ó, o PID e o P%. Vocês estão vendo que aqui está como 1, 2, 3? É sinal, então, que provavelmente é um tipo number, esses dois parâmetros aqui. Ó. Muito da hora, né? Um gráfico aqui muito legal. Agora a gente precisa executar. A gente acabou de criar um objeto. Se a gente der shutdown no banco, esse cara permanece. Agora é um objeto dentro do banco, a minha procedure. Legal. Como a gente vai chamar? Através desse comando aqui, ó. A select simplesmente é para a gente ver, tá? Ó, quais são os dados do Employee ID 176. Ó, o salário dele é de $8.600, correto? Agora aqui, ó, como se faz a execução da procedure? Execute. Execute o nome da minha procedure, previsão salário. 176 é o PID, é o número do funcionário que a gente vai estar passando para ele atualizar. 10 é a porcentagem de quanto ele vai pegar e atualizar o salário dele. Tá? 8.600, então 860 vai ser o quê? Os 10%. Então vamos lá, ó. Execute previsão de salário, 176 de 10. Procedure completada com sucesso. Ele pegou e fez o quê?
fez o update. 8.600 era o salário do cara, não era? Vamos pegar e dar um select. Mais uma vez agora, no mesmo funcionário, ó, 176. Executa. Qual é o salário dele agora aqui, ó? O novo salário, 9.640. 8.600 mais, deixa eu ver aqui, calc, mais 10%, né? Vezes 1.1. Opa, era 9.640? Não, 8.600, né? 8.600 vezes 1.1. 9.460. 9.460, ó, o valor do salário dele. Então, fez certo, ele fez mais 10%. Então, o que ele fez? Ele já atualizou aqui, ó. Ele deu um update. Correto? Se vocês fossem chamar lá no Java, por exemplo, vocês iam fazer esse cara aqui, ó. Vocês iam passar esse valor através do quê? De um combo box, de um, sei lá, de um label, enfim, algum componente, de um text, qualquer coisa lá para você pegar e passar esse valor. Aí eu quero funcionário tal que reajuste para 5%. Seleciona o funcionário e seleciona a quantidade percentual, exatamente. Aí ele iria executar esse comando. Ele iria atualizar esse dado aí. Correto? Ele já faria no caso direto. Senão ele teria que fazer dentro do Java fazer O update. Exatamente. E o perigo, olha o perigo. Se você desse, por exemplo, dentro do Java esse comando, ele iria funcionar. E se você esquecesse lá dentro do Java a cláusula where, por exemplo? Esqueci de colocar o where. O que você vai fazer? Atualizar todos os funcionários para 10%. Olha a procedure aqui. A procedure vai te obrigar a colocar esse cara aqui, ó. Por quê? Porque tem um where ali, ó. Você precisa passar um parâmetro. Olha a segurança que a procedure vai te dar já. Correto? Vamos tentar passar somente o 10 ali, ó. Aliás, somente o 176, vai. Ó. Sem parâmetro, sem o segundo parâmetro. Olha o que ele fala. Usually a PLC é QL completion error. Então ele não executou esse cara. Correto? Então a confiabilidade que você tem depois que você monta suas procedures, ela fica bem mais segura. Dá menos chance do programador estar errando. Senão você tem que dar o update para ele pegar e fazer dentro do seu banco. Aqui não, aqui ele iria executar essa linha aqui, ó, de comando. Acabou. Tá? Do mesmo jeito que o cara vai lá e executa um select dentro do banco, você iria dar esse comando aqui, ó, execute o nome da procedure e passar os parâmetros. Correto? É muito legal, muito da hora mesmo. Só que aqui, pessoal, efetivamente ele não fez. Porque lembram-se que o Oracle, na hora de eu dar um comando, né, insert, update ou delete, ele abre uma transação, certo? Legal, eu poderia acabar de confirmar, dando um commit aqui, ó. Tá? Mas eu não coloquei esse comando propositalmente. Por quê? Porque eu não vou fazer, foi mais para demonstrar para vocês como seria aí o processo de alterar por procedure. Tudo bem até aí? Sim? Se eu quisesse realmente que ele efetivasse, commit aqui dentro da sua procedure, ó. Tá? Mas eu não coloquei proposital justamente só para mostrar para vocês. Legal. Agora aqui, ó, um outro exemplo, parâmetro out. O parâmetro out, lembrem-se que ele vai retornar um valor para vocês. Você vai passar um parâmetro aqui no in, mas ele vai retornar esses dois caras aqui, ó. Como você faz para se retornar um valor? É muito legal, muito simples também, ao mesmo tempo. Ó, o que a gente tem aqui? O PID do tipo in, pname e psalary do tipo out, ó. São dois caras a serem retornados, dois parâmetros que vão retornar. Passei o parâmetro id, ele tem que me retornar o nome e o salário. Beleza? Que tipo de dados são?
employees, employee ID, ID type, employee ID type, percent type, employees last name percent type e employees salary percent type. Eu não estou utilizando nada agora aqui de variável direta, de tipo direto, number, date ou varchar 2. Eu estou utilizando os próprios tipos de dados lá da minha tabela employees. Eu sei que o pname é do mesmo tipo ali do last name ou do first name. Enfim, já estou pegando direto com o percent type ali, ó. Tá? Legal. Is, tá aqui, ó, para começar a minha procedure. Select. Eu quero que retorne o last name e o salary, não é? Last name e salary, ó, vai me retornar isso. Para onde? Para essas duas variáveis aqui, ó, pname e psalary. Quem são pname e psalary? São justamente as variáveis out aqui, ó. A variável, o parâmetro out aqui, ó. Então, na hora de eu selecionar o meu select, na hora de se fazer o select, automaticamente ele já vai fazer o quê? Colocar os valores last name e salary nesses dois caras, pname e psalary. Já que eles são out, eu retorno já para essa própria variável, para esse próprio parâmetro. É parâmetro de retorno. Correto? From employees, where employee ID igual a PID. O PID aqui, nesse caso, ele é in. Então, ele vai ser substituído aqui, ó. Se eu passar o parâmetro 176, ele vai substituir aqui por 176. Tudo bem aí? Massa. Então, vamos pegar e vamos executar esse cara aqui, ó. Create or replace query imp. Beleza. Vamos chamar ele. Bom, lembrem-se que eu tenho parâmetro out, não tem? Se eu tenho parâmetro out, ele tem o quê? Retorno de dados. Se eu tenho retorno de dados, eu preciso de uma variável para colocar esse retorno. O que eu tenho aqui agora? Ó? Isso daqui é o meu ambiente chamador. Se eu fosse fazer isso daqui lá no Java, eu teria que declarar lá variáveis no Java para receber. Nesse caso, eu estou no PLSQL. Declare vemp name e vemp sal. Isso daqui, ó, são variáveis para justamente fazer o quê? O retorno dos meus valores da minha procedure. Tá? Agora aqui, ó, query imp, certo? 171, que é o meu employee ID. Vemp e vemp name são as minhas variáveis que eu acabei de declarar. O retorno que tiver lá na procedure vai vir justamente para onde? Para essas duas variáveis aqui, ó. Correto? Legal. DBMS output putline, vemp name ganha, certo? Vemp sal. O vemp name é o last name do cara, ganha o valor do cara aqui que ele achou. Tá, o salário dele, né? Isso aí na frente é uma máscara. É uma máscara. O salário vai vir com 3 casas decimais, 3 casas inteiras, ponto, mais 3 inteiros, mais 2 decimais. Aqui é o separador de milhar, na verdade. Tá? E vai vir com um símbolo de dólar também. Tá? Então, rodando isso daqui, ó, Smith ganha $7.400. Tá? Por quê? Porque eu passei o funcionário 171. E se eu passar o 172? Ó, passei o funcionário 172. O que ele tem que me retornar? Bates ganha $7.300. Então, conforme eu passo o parâmetro do ID do funcionário, ele me retorna o sobrenome e mais o salário. Correto? Lá dentro do C# ou lá dentro do Java, vocês iam fazer com que esse cara aqui, ó, retornasse variáveis para vocês. Tá? E aí exibiria lá a variável dentro de uma grid, ou exibiria lá com message, enfim. Correto? Fácil, né? Na parte aqui do PLSQL, nessa parte de programação, pessoal, é muito simples mesmo. O parâmetro in out pode ser passado um valor para a procedure que pode ser atualizado, ou seja, o valor do mesmo parâmetro pode ser atualizado durante o processamento nas linhas da procedure.
Nesse caso aqui, a gente tem o exemplo do in-out. Create or replace procedure. Format phone. A gente está passando um formato ali, ó, para que ele pegue e mostre para a gente. Ó, create or replace procedure, format phone. Passando um parâmetro in-out, ele vai e volta no mesmo parâmetro. Eu passo o valor e ele me retorna outro valor no mesmo parâmetro. Varchar 2. Isso. Phone number, né, phone no, igual a... Aí ele vai começar a fazer o quê? Pegar pedaço da string para formatar. Os primeiros dígitos, os 3 primeiros dígitos desse phone no passado, ele vai colocar o quê? Entre parênteses, ó. Depois ele vai pegar mais 3 dígitos, depois colocar um traço. E depois o resto, a partir do 7º caractere para frente, o resto que vier ele vai concatenar. Exatamente. Aqui, vamos dizer assim, sairia formatado para você o número de telefone. Tá? Então, vamos criar essa procedure aqui, ó. O primeiro número representa quem? O segundo representa quem? Nesse cara aqui, aqui é uma função, certo? Sub-str. O primeiro é a posição, posição 1. O segundo é a quantidade de casas. 1, 2, 3 casas. Aqui, posição 4. A partir da posição 4, 3 casas. Então ele vai pegar 4, 5 e 6. Correto? Beleza. Ó, procedure format phone compilado. Vamos chamar esse cara ali, ó. Aqui é um outro jeito de a gente poder pegar e fazer chamada, tá? Dentro do próprio SQL. Um jeito menos usado, mas isso daqui às vezes é bom, por exemplo, para a gente pegar a variável do sistema operacional. Eu pego algum valor do sistema operacional e jogo para o Oracle. Dá para fazer isso daí. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está chamando variable bphone_no varchar 2 de 15. Execute. Ó, o execute vai me executar o quê? Bphone_no recebe esse número aqui, ó, que seria um número de telefone não formatado. Print bphone_no. Ele vai simplesmente exibir. Execute format phone. O format phone, ele não é a procedure que a gente acabou de criar, passando qual parâmetro? Bphone_no. O que vai passar de valor? Esse valor aqui, ó. 800.663.0575 vai ser passado esse valor aqui. Print bphone_no. Quem é esse bphone_no? É o mesmo bphone_no daqui, ó. Que é o que a gente está passando por parâmetro. O mesmo parâmetro que a gente lança vai se retornar para ele. Então a gente está exibindo ele direto. Ó. A gente não lançou esse número aqui inteiro, sem espaço nenhum. Aqui esse número agora já vem formatado. Ó. Por quê? Porque a minha procedure está fazendo isso para mim. Correto? Esse é o tipo de parâmetro in-out que a gente tem, então. Na mesmo parâmetro que vai se retornar algum valor. Beleza aí, pessoal? Sim? Muito legal, muito massa isso daqui dentro do Oracle. Bom, vamos continuar então. Temos aqui um outro cara, passagem de parâmetros ainda, né? Quando chamamos um subprograma ou uma procedure, você pode escrever parâmetros atuais utilizando as seguintes notações: posicional nomeado. O posicional é justamente o que a gente está fazendo. Para cada parâmetro passado, eu estou colocando a posição 1, 2, 3, justamente sequencial. Parâmetro nomeado, a gente vai lá e escreve o nome do parâmetro para justamente a gente passar em qualquer ordem. Isso daí serve justamente para quê? Quando eu tenho procedures que têm muitos parâmetros, eu necessariamente não preciso ficar decorando qual é a posição. Tá? Eu posso lembrar do nome da posição e passar isso daí também para ser executado. Tá? A partir da versão 11, né, notações nomeadas e nisso podem ser utilizadas para especificar argumentos na chamada para subrotinas. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, um create or replace procedure
pnome e ploc. Loc de localização e o nome. Name de nome ali, né? De quem? Dos departamentos. Tá, ó. Então, mais uma vez, parâmetros in estão sendo passados. Insert into. Olha o que isso daqui está me fazendo. Insert into departments. O department ID, department name, location ID. Values, departmentsec.nextval. Lembram-se do nextval que ele faz? Ele está pegando uma sequence, o valor da sequence e inserindo para mim. Né? Pname e ploc. Pname e ploc são justamente quem? Os parâmetros in que a gente tem aqui, ó, são os mesmos. Correto? A gente só não está passando o quê? O department ID. Por quê? Porque o department ID vai ser preenchido com esse cara aqui, ó, com nextval. Correto? Legal. Então, vamos pegar e vamos criar essa procedure aqui, ó. add-dept. add-dept compilado. Agora a gente vai fazer a chamada desse cara aí, ó. Então, passagem por notação posicional. A notação posicional, então, a gente tem que obedecer exatamente a posição que está a nossa procedure. Primeiro, é o quê? É o nome do meu departamento, para depois a localização. A localização é um número, tá? Ela precisa estar relacionada. Nesse caso aqui, o número ele existe. Execute add-dept, que é a procedure que eu criei, passando training 2500. PLSQL procedure executado com sucesso. Completado, né? Sucesso. Legal. Se a gente for dar um select na tabela departments, select asterisco from departments. Ó, aqui no final dele, ó, 280 training. Ó, o location ID aqui, ó, 2500. Quem preencheu esse 280? O nextval, tá? Agora, a gente pode pegar e inverter a passagem de parâmetro. Ó, ploc referencia 2400, pname referencia education. Eu inverti agora a ordem da passagem dos parâmetros. Só que eu preciso falar para ele, ó, esse cara aqui é o ploc e esse cara aqui é o pname. Qual é o valor? Education. Qual é o valor? 2400. Dá para fazer isso? Dá para inverter. Execute, ó, add-imp, dando um select novamente, ó, 2400 e education, 2400 e education, estão no mesmo lugar. Firmeza aí, pessoal? Nessa parte, então, a gente consegue pegar e passar passagens aí, né, não somente posicionais, tá? Usando o parâmetro default, define o valor do parâmetro padrão, prevê flexibilidade na composição posicional nomeada na sintaxe de parâmetro. Dá para a gente deixar um valor default já na passagem de parâmetro. Caso a gente não coloque nada, vai ser o default que vai ser o quê? Assumido, tá? Nesse caso aqui, ó, create or replace, né? add-dept é a mesma procedure, a gente vai repassar. Pname e ploc são parâmetros. Não tenho nada especificando que tipo que ela é. In, out ou in, out? Se não tem nada, vai ser in. Se não tem nada, vai ser in. In é o padrão, correto? Ó, o percent type aqui de cada uma delas, correto? Ó, tá aqui. O tipo, então, das variáveis estão aqui, dos parâmetros. 2 pontos igual a desconhecido. Olha o que a gente já está fazendo aqui. Passando um parâmetro igualando a um valor. Se a gente não passar nada, é esse valor aqui que vai ser o quê? Colocado. Default 1700. Mais uma vez, ó. Esse valor, se a gente não passar nada, é esse daqui que vai ser inserido. Correto? Vamos lá, então. Mais uma vez, insert into departments, a mesma coisa, fazendo inserção. Então, ó, executando a minha procedure, agora ela tem valores default.
Vamos somente executar esse cara aqui, ó. Execute add_dept. Isso daqui vai funcionar? Olha, tá passando nada de parâmetro, só estou chamando a procedure. Era para ele executar, né? Não sei se executou. Não, procedure compilada com sucesso. Procedure executada. Por padrão, se eu não tenho nada, é para ele ter preenchido isso daqui para mim, ó, desconhecido com 1700. Vamos dar um select na tabela departments aqui. Select asterisco from departments. Ó. Na verdade, executei 2 vezes, né? Ele pegou mesmo, ó. 300 é preenchido com quem? Com nextval. Ó o desconhecido aqui, ó. Se a gente não passou nenhum parâmetro, esse cara aqui tá valendo. Ó o 1700 aqui, ó. Se a gente não passou nenhum parâmetro, o 1700 está valendo. Correto? Agora aqui, ó. Propaganda, opa, não é esse. É, add_dept. Propaganda PLOC de 1200. A gente está passando 2 valores, não é? Então, mesmo que ele tenha default, é para ele respeitar esses 2 valores agora que está sendo passado. Ó. Propaganda de 1200. E agora, se eu passar só isso daqui, ó, execute add_imp de PLOC de 1200, o que vai acontecer? Ele vai respeitar o PLOC de 1200, realmente que a gente está passando. Mas e a descrição do departamento? Ele vai deixar como desconhecido, já que eu não estou passando nenhum parâmetro. Então, ó, executando ele e dando um select na tabela. Ó, desconhecido porque eu não passei nenhum parâmetro. 1200 ele está respeitando o parâmetro que eu passei. Firmeza aí, pessoal? Com isso, acabamos a aula de hoje. Fazendo o quê? A parte de procedures. Tudo bem aí? Fácil, né? Procedure é facílimo dentro do Oracle. É muito da hora. Tá? E é um recurso muito poderoso. Que, aliás, eu esqueci a chamada lá embaixo. Depois eu dou presença coletiva. Porque não vai dar tempo de eu voltar lá e pegar. Pessoal, é o seguinte. Lá no arquivo zip, eu vou estar deixando o quê? 2 exercícios para vocês. Justamente para quê? Para vocês treinarem agora essa parte de fazer bloco anônimo ou bloco não anônimo, né? Bloco nomeado. Isso daqui são os exercícios, tá? Eu coloquei até a sexta-feira que vem. Na verdade, o prazo para vocês colocarem, se não me engano lá. Eu vou estender até então para domingo, tá? Para vocês pegarem e fazerem. Depois, eu vou pegar e vou fazer o quê? Colocar um vídeo para fazer a correção disso. Beleza? Vocês vão corrigir depois o que vocês fizeram. É uma forma do quê? De vocês aprenderem, então, para ver se está certo. Correto? Não adianta só eu corrigir. Infelizmente, vocês não aprendem assim. Se vocês não verem o erro de vocês. Então, pelo menos em formato de vídeo, vocês veem, tá? Modificam o que tiverem que fazer e postam novamente depois. Isso daí vai ser algum dos exercícios que vai valer aquela pontuaçãozinha lá para ir cumprindo com a nota de vocês. Tudo bem aí? Então, já vou deixar lá na intranet certinho para vocês. Já está na intranet, inclusive, só vou esticar o prazo lá no ABA para vocês entregarem. Beleza aí, pessoal? Certinho? Por enquanto, então, é só. A aula que vem tem mais. Por favor, se possível, deixem as máquinas desligadas, cadeiras no lugar, tá? Já me ajuda bastante.